Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Ailero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 6 de conhecimento específico para o cargo de analista legislativo na área administrativa. E o tema é um clássico de concursos, né? Arquivologia. Vamos cobrir desde protocolo e classificação até a famosa tabela de temporalidade e, claro, a Lei 8.159 de 91, que é a espinha dorsal de tudo isso. Exatamente. E olha, é um tema que a FGV adora, especialmente nos detalhes. Muita gente ainda acha que a arquivologia é, sei lá, só guardar papel velho. Sim, tem essa imagem, né? Totalmente. Mas é muito mais. O que a gente vai explorar aqui, com base no material excelente do professor Lessa, é a jornada completa de um documento. Do seu nascimento, passando pela vida útil, até o destino final. É sobre gerenciar a memória e a prova das ações de uma instituição. Ok, então vamos seguir essa jornada. O caderno começa pelo ponto de partida mais básico, que talvez a gente ache que sabe, mas que tem umas nuances bem importantes. O que, de fato, é um arquivo? Porque a imagem que vem à cabeça é aquela sala empoeirada, cheia de caixas, mas a definição técnica é bem diferente, né? Com certeza. E essa diferença, olha, é a primeira coisa que um candidato precisa dominar. A Lei 8.159, que o material já cita logo de cara, define arquivo como um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma instituição. E aqui vem a parte-chave, no decorrer de suas atividades. Ah, então a palavra-chave é atividades. É a palavra-chave. Um arquivo é o reflexo orgânico, sabe? É a biografia de uma instituição. Não é uma coleção de itens aleatórios, como numa biblioteca, que tem vários exemplares do mesmo livro. No arquivo, cada documento é, em geral, único e só faz sentido naquele contexto em que foi criado. Isso já muda toda a perspectiva. Então quer dizer que se os documentos de uma prefeitura, por exemplo, fossem misturados com os de uma empresa privada, eles perderiam o sentido. Exatamente. E essa é a regra de ouro da arquivologia, que o professor Lessa destaca com muita ênfase. É o princípio da proveniência, ou o respeito aos fundos. Respeito aos fundos, isso. A ideia é simples e muito poderosa. Os arquivos de uma entidade não devem jamais ser misturados com os de outra. Parece óbvio, né? Mas é isso que garante que a história contada por aqueles documentos seja verdadeira e compreensível. Sem a proveniência, você não tem um arquivo, você tem só um amontoado de papel sem nexo. Faz todo sentido. E para gerenciar essa biografia do documento, o caderno apresenta a famosa teoria das 3 idades. É quase como um ciclo de vida de uma pessoa, né? Nasce, vive e depois ou morre ou se torna um legado. Como isso funciona na prática? Essa analogia é perfeita. Vamos pensar no nascimento e na juventude do documento. Essa é a primeira idade, chamada de arquivo corrente. Corrente. O do dia a dia. Isso, é o documento que está na mesa, em tramitação, sendo usado o tempo todo para resolver as questões do cotidiano. O valor dele é puramente administrativo, prático, sabe? É o processo de licitação que está aberto, o memorando que acabou de chegar. Ele precisa estar à mão. Certo, é a fase ativa. Mas, e depois que essa licitação termina ou que o memorando é respondido? O documento não pode ser jogado fora, mas também não precisa ficar ali na mesa atrapalhando. Para onde ele vai? Aí ele entra no que a gente pode chamar de meia-idade. É a segunda idade ou arquivo intermediário. O uso dele se torna bem raro, eventual. Ele já cumpriu a função principal, mas ainda precisa ser guardado por razões legais, fiscais, aguardando o fim de algum prazo. É como guardar declarações antigas de imposto de renda. Você não olha todo dia, mas sabe que precisa manter por um tempo, né? Exato. E essa passagem do arquivo corrente para o intermediário tem um nome técnico que a FGV ama cobrar. Transferência. Transferência, anotado. Então, o documento foi transferido para um depósito, digamos, um lugar de acesso menos frequente. E o que acontece quando esses prazos legais finalmente acabam? Ele pode ser eliminado, e aí que vem a decisão mais importante da vida dele. Depois de uma análise bem criteriosa, o documento pode ter 2 destinos. Se ele não tiver mais nenhum valor, será eliminado. Mas, se ele for considerado relevante para a história, para a pesquisa,
Ele alcança a imortalidade. Gostei disso. A imortalidade do documento. É isso. Ele entra na terceira idade, o arquivo permanente. Aqui ele perde completamente aquele valor administrativo do início e ganha um valor secundário, histórico, cultural, científico. Ele vira fonte de pesquisa. E a passagem para essa fase tem outro nome técnico. Recolhimento. Ah, entendi. Então, peraí. A grande pegadinha da prova deve ser confundir esses dois termos, transferência e recolhimento. Com certeza. Deixa eu ver se eu peguei. Transferência é como mover umas caixas para o sótão. Você ainda pode precisar delas um dia. Boa. E recolhimento é como doar um item de família para um museu. Agora ele pertence à história, é para sempre. É isso. A analogia é excelente. Ajuda a fixar a diferença. A FGV pode criar um cenário onde um documento de consulta rara, mas ainda com prazo legal em vigor, é enviado para o arquivo permanente. E isso estaria Errado. errado. Se ainda tem valor primário, legal, administrativo, ele vai para o intermediário, por transferência. Só depois de perder esse valor e ser avaliado como histórico é que ele vai para o permanente, por recolhimento. A questão 01 do caderno, por exemplo, aborda exatamente esse cenário. Ok, esse ciclo de vida tá claro, mas... Nossa, parece que pode virar uma bagunça gigantesca muito rápido. Como um órgão público controla esse fluxo todo? Quais são as ferramentas que um arquivista usa? É aí que entram as funções arquivísticas, que o material do professor Lessa detalha muito bem. A primeira ferramenta é o protocolo. Protocolo. Pense nele como a maternidade e o controle de passaporte dos documentos. Ele atua apenas na idade corrente. É o setor que recebe, dá um número de registro, que é a certidão de nascimento dele, autua e controla toda a movimentação. Garante que o documento não se perca no caminho. Certo. Depois que o documento nasce no protocolo, ele precisa encontrar seu lugar no mundo. É aí que entra a classificação. Exatamente. A classificação vai organizar os documentos de acordo com as funções da instituição, usando um plano de classificação. Não é por ordem alfabética aleatória, mas por assunto, refletindo o que o órgão faz. E, por fim, a ferramenta mais poderosa, a avaliação. A avaliação. A avaliação age como um juiz. É ela que determina o destino de cada documento, definindo por quanto tempo ele deve ser guardado em cada idade e se, no final, ele será eliminado ou guardado para sempre. E o instrumento que materializa essa sentença do juiz é a tabela de temporalidade, certo? O caderno dá um destaque enorme para isso e para uma consequência bem séria. Sim, e esse é um ponto de atenção máximo. A tabela de temporalidade de documentos não é uma sugestão, é a lei. É ela que diz que um contrato vai ser guardado por X anos na fase corrente, Y na intermediária e depois pode ser eliminado, por exemplo. E o professor Lessa é bem enfático nisso. Categórico. Eliminar um documento público sem autorização prevista na tabela de temporalidade é crime. A Lei 8.159 prevê responsabilidade penal, civil e administrativa. O futuro servidor precisa ter isso gravado na mente. Voltando um pouquinho ao protocolo. O material fala de uma situação muito comum, a juntada de documentos. E parece que tem mais uma daquelas duplas de conceitos que a FGV adora para confundir, né? Anexação e apensação. Essa é clássica. Um prato cheio para a banca. Vamos usar outra analogia. A juntada por apensação é como usar um clipe de papel para prender dois processos que precisam ser analisados juntos. Ok. Eles andam lado a lado por um tempo, mas continuam sendo dois processos independentes. A qualquer momento, você tira o clipe e cada um segue seu caminho. É uma união provisória. Temporária e reversível. Entendi. E a anexação? A juntada por anexação é bem mais drástica. É como se você pegasse as páginas de um processo e costurasse permanentemente dentro de outro. O processo anexado perde sua identidade, sua numeração. Ele é engolido pelo processo principal. Nossa! É um ato definitivo e irreversível. Um se torna parte do outro para sempre. A questão 05 do material cobra justamente essa ideia de caráter definitivo. É um ponto que vale a pena revisar. Entendi. Agora, vamos para a parte mais prática do armazenamento. Depois de classificado,
como se guarda o documento de forma que seja possível encontrá-lo? O caderno lista alguns métodos. O mais conhecido é o método alfabético. Parece simples, né? Mas as regras de alfabetação para nomes de pessoas têm detalhes que, nossa, são perfeitos para questões. Tipo, Por exemplo, sobrenomes compostos como Santa Cruz ou São Paulo são vistos como uma palavra só, não se separam. Artigos e preposições como da, e, dos, a gente ignora na ordenação. E graus de parentesco tipo filho, júnior, neto, vêm só depois do pronome e servem como critério de desempate. Silva, Maria Silva e Pedro Silva Filho. Como fica então? Exato. Primeiro, todos são Silva. Aí o critério de desempate é o prenome, em ordem alfabética. Antônio, depois José, depois Maria. O da não conta em José da Silva. E o Pedro Silva Filho. Ele vem por último. Por quê? Porque o sobrenome principal é Silva, o prenome é Pedro e o filho é o último diferenciador. Então a ordem correta fica Silva Antônio, Silva José da, Silva Maria e por último Silva Filho Pedro. É uma lógica que precisa ser praticada, sabe? Com certeza. Além do alfabético, o material cita outros, como o geográfico e o numérico. Dentro do numérico tem o chamado dígito terminal, que parece interessante. É um método muito inteligente para arquivos com volumes gigantescos, como prontuários médicos. Em vez de ler o número da esquerda para a direita, como a gente faz normalmente, ele é lido em grupos, da direita para a esquerda. Que curioso. Isso distribui os documentos de forma mais uniforme nas estantes e, o mais importante, reduz drasticamente os erros de arquivamento. O cérebro humano tem mais facilidade de comparar os últimos dígitos. É muito eficiente. Tudo bem, temos os documentos organizados e guardados. Mas de que adianta tudo isso se o papel se desfaz com o tempo? Aí o caderno entra na parte de preservação, que é como garantir a sobrevivência física desse legado. É a medicina dos arquivos. O material diferencia 3 níveis de cuidado. A preservação são as medidas preventivas e indiretas. Tipo controlar a temperatura, que o ideal é entre 18 e 22 graus, e a umidade. O ambiente, então. Para desacelerar a deterioração. E a restauração é a cirurgia de emergência, uma intervenção para reverter um dano que já aconteceu. A questão 08 menciona um dos maiores vilões do papel, a luz. Por que aquele livro antigo da estante fica todo amarelado? É a luz. Especialmente a radiação ultravioleta. Ela causa uma reação química chamada oxidação da celulose, que é o principal componente do papel. Essa oxidação enfraquece as fibras, tornando o papel quebradiço e amarelado. É o mesmo processo que faz a página de um jornal no sol se esfarelar em poucos dias. A luz está literalmente desfazendo a história quimicamente. E no mundo de hoje, a tecnologia não resolve isso. Digitalizar tudo não é a solução definitiva. O ponto-chave. A simples imagem digital de um documento histórico não substitui o original. Então, o documento digital não pode substituir o de papel. Não por si só. Para que um documento digitalizado tenha valor legal, para que ele sirva como prova, ele precisa de uma assinatura que garanta sua autenticidade. E, como aponta a questão 10, essa garantia é dada pela certificação digital no padrão ICP Brasil. Sem isso, é só uma cópia. E a microfilmagem, que parece uma tecnologia mais antiga, ainda tem seu lugar? Tem um lugar muito importante. O microfilme tem 2 vantagens gigantescas. Durabilidade, estimada em mais de 500 anos, muito superior à de mídias digitais que ficam obsoletas rápido. E o valor legal. E valor legal. A lei reconhece o microfilme como cópia fiel. Isso significa que, para a maioria dos documentos, uma vez microfilmado, o original em papel pode ser legalmente eliminado. Claro, se ele não tiver valor histórico. Se for histórico, o original é para sempre. Uau! Cobrimos a jornada completa. Para fechar, vamos fazer como o professor Lessa faz no fichamento do caderno e revisar os pontos mais quentes, os conceitos que são a chave para a prova. Vamos lá. Primeiro, princípio da proveniência, a regra de ouro. Não misturar arquivos de origens diferentes. Certo. O ciclo vital, corrente, intermediário e permanente.
E os fluxos? Transferência para o intermediário. E recolhimento para o permanente. Tabela de temporalidade. É o coração da avaliação, o instrumento legal que define o destino dos documentos. E lembrar sempre, destruir sem ela é crime. E não podemos esquecer daquela dupla traiçoeira da FGV. Jamais. Anexação versus apensação. A anexação é definitiva, um processo é engolido. A apensação é provisória, como um clipe de papel. Perfeito. E amarrando tudo, a Lei 8.159 de 1991. Ela é a base, define os conceitos, estabelece as responsabilidades. Dominar esses pontos é o caminho para uma excelente prova. Para encerrar a nossa análise, o professor Lessa traz uma citação e uma reflexão muito fortes. Ele cita Eclesiastes 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. É uma reflexão que eleva o trabalho do arquivista, né? A mensagem é que a história se repete, e os arquivos são a memória que nos permite aprender com ela. Ao organizar e preservar um documento, o futuro analista da Alero não vai estar só guardando o papel. Estará fazendo mais do que isso. Muito mais. Estará garantindo que os erros do passado daquela instituição não precisem ser cometidos de novo e que os acertos sirvam de guia. É uma função de guardião da sabedoria acumulada, sabe? É um trabalho que garante que a gente não tenha que começar do zero a cada geração. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E com essa visão geral, fica a pergunta: algum ponto específico gerou mais dúvidas? Existe algum outro tema dos cadernos do professor Lessa que deveria ser o foco da nossa próxima análise? O espaço para comentários está aberto a sugestões. Se este conteúdo ajudou nos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, o famoso sininho. Assim, o aviso da próxima análise chega assim que ela for liberada. Até a próxima!